Fala pessoal, beleza? Então a gente está aqui fazendo uma reuniãozinha de última hora, só para mostrar para o pessoal, principalmente para a galera que está no grupo lá que a gente fez do robô, né? Que a gente está fazendo esse sistema novo, é o boot de força da moeda. E eu vou mostrar aqui, tirar algumas dúvidas, apresentar mais ou menos como que vai ser aqui como que tá o EA, né, nesse primeiro estágio aqui, que é o lançamento, e comentar como é que vai ser depois, tá? Vamos lá. E assim, pedir mais uma vez, tá? O pessoal que tiver dúvida pode interromper para não esquecer e para eu já matar a dúvida na hora, tá? Caso tenha alguma coisa para perguntar. Fechou? Eu vou abrir aqui meu MetaTrader, ó. Eu já coloquei aqui o robô, depois eu vou explicar, vou fazer um vídeo, como eu sempre faço, né? Eu gravo o vídeo explicando como que instala, tudo certinho, porque aqui a gente vai ter uma novidade, tá? Agora a gente não vai mais ter aquela questão da chave. Então vai ficar um pouco mais fácil de a gente fazer essa autorização para operar. Então, quando a gente fizer o link ali para fazer a compra, a gente vai jogar já o arquivo na plataforma. Quando você colocar o arquivo, só vai mandar para a gente lá, ó, a conta tal e meu e-mail é tal. Aí a gente vai fazer a autorização via web e o robô já vai rodar. Você não vai mais ter que ficar colando chave, bababá. Então, a hora que você tiver o robô pronto para operar no teu MetaTrader, para fazer backtest é a mesma coisa. Não vai ter mais aquela questão de chave igual a gente tem do Fiboot, tá? Inclusive o Fiboot em breve vai ser migrado para esse sistema assim também. Fechou? Então vai ser bem mais simples. E bem mais prático também. Então eu coloquei aqui, eu vou colocar primeiro no gráfico aqui, só para ficar mais fácil, eu acho, para mostrar para vocês. Deixa eu só jogar aqui um template. Eu acho que eu tô com um indicador aqui. Deixa eu ver. Acho que não é esse aqui. Não é esse. Cadê? Putz, não tá aqui. Bom, vou jogar esse aqui só para ter uma ideia. Deixa eu ver se vai aparecer. Então, ó, o indicador de força da moeda é praticamente isso daqui, tá? Não é exatamente esse, mas é parecido. Então, o que que seria isso daqui, ó? Eu coloquei ele aqui no AudiCAD. Então, eu tenho que olhar aqui, as linhas aqui, elas são a força da moeda que está no momento. Então, tem algumas configurações para determinar isso aqui, para ter um filtro e tudo mais. Eu estou só resumindo mais ou menos para vocês entenderem. Então, vamos analisar aqui, ó, o AudiCAD. Então, eu tenho que vir aqui ver o AUD. O AUD é essa cor, é meio laranjado, e o CAD é o rosinha. Então, você vê os dois estão indo mais ou menos para o mesmo sentido, só que o CAD está mostrando mais fraqueza. Então, se o CAD está mostrando mais fraqueza que o AUD, teoricamente o mercado vai subir, que é o que aconteceu aqui. Eu vou pegar algum que tenha uma divergência um pouco maior, igual está aqui, ó, o SD e JPY, eles estão bem diferentes um do outro. Deixa eu só ir liberando aqui o pessoal que está pedindo para entrar. Deixa eu colocar aqui então o SD e JPY. Aqui é nos maiores. Deixa eu colocar o template aqui. Vou jogar esse mesmo indicador aqui. Então tá aqui, ó. Ele mostrou aqui para mim. Agora ele fica em negrito a linha, né? Então JPY amarelo e em verde aqui é o SD. Então o que ele está mostrando aqui para mim? Que o JPY está com força e o dólar tá com fraqueza. Então o que está acontecendo? Se aqui é o dólar ien, então o ien está fraco. Ou melhor, o ien está forte, então o dólar está perdendo, certo? Dólar para ien, o dólar está fraco, então ele começa a cair. Por isso que ele rola essa divergência aqui. Um está forte, outro está fraco. Então é basicamente isso daqui, é a força da moeda. E se você pegar aqui nesses momentos de cruzamento, por exemplo, ele vai ter como posso dizer, ele vai ser espelhado isso para o gráfico. Então, se você pegar exatamente aqui, ó, a gente consegue, eu cliquei no scroll aqui, né, só para vocês entenderem. Se eu pegar bem aqui essa divergência, que é a hora que o dólar pega força referente ao ien, ele começa a dar força aqui, ó. Entendeu? Então ele vai mostrar para mim que tem uma tendência aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar exatamente aqui a hora que o dólar cruzou, o ien começou a vir com fraqueza, o dólar cruzou ele aqui, explodiu para cima. Ele cria uma divergência bem grande aqui, ó. Fraqueza no ien, força no dólar. Foi a hora que deu essa explodida para cima. Entendeu? Agora aqui, ó, por que que aqui o dólar caiu referente ao ien? Olha aqui o que o indicador mostra pra gente. O ien teve força e o dólar teve fraqueza. Então, aqui o dólar caiu, entendeu?
Então é basicamente essa a ideia. O robô vai fazer o quê? Ele vai ter uma das formas de operar, vai ser nessa questão do cruzamento. Então quando ele cruza, ele vai setar uma seta direcional, ele vai fazer a entrada. Entendeu? Se tem alguma dúvida por aqui, como que é? Eu quero que vocês interajam aqui para a gente ir tirando dúvida, trocando ideia. Alguém nunca tinha visto esse tipo de operacional, de indicador? Coisa, se não quiserem abrir o microfone, pode jogar no chat aqui também, não dá nada. Boa noite a todos. Boa noite, fala aí, chefe. Bom demais? Bom. Alguém criou coragem de abrir o microfone, aí sim. Vamos lá então. Vou mostrar aqui agora no robô como que vai funcionar, tá? Ele não vai mostrar todas as linhas e tudo mais, ó. Tá aqui o força da moeda, eu coloquei aqui o SDJPY, deixei em H1. Eu vou deixar depois até para fazer a otimização aqui, uma otimização meio rápida, para não demorar muito. Eu vou fazer bem curto período, porque senão fica um negócio muito maçante, tá? Fica muito longo. Então eu vou deixar aqui desabilitado, deixar o modo visual. Eu vou só carregar aqui um setup que eu já tinha feito, para a gente colocar e depois otimizar ele. Deixa eu só permitir aqui, que é esse outro aqui. Por enquanto você só vai rodar aí para ver o backtest, né? Na verdade eu vou colocar aqui para mostrar o modo visual como que ele vai funcionar, tá? Porque o indicador exatamente que foi usado não é esse daqui, que mostra um monte de linhas e tal. E ele tem mais configurações do indicador que a gente vai poder fazer, que é essa configuração aqui. Que é o que? Ele vai suavizar mais a linha, então vai ter momentos aqui que teoricamente aqui ele cruzaria. E se eu mexer nessa questão do sinal aqui, que vai mexer nisso aqui, ele vai alterar um pouco esse gatilho. É como se fosse uma média móvel normal, entendeu? Então, se você coloca ela muito rápida, qualquer movimento ela vai dar uma direção. Então, se você deixar ela mais longa, ela vai ficar menos propícia a entrar em questão de volatilidade alta e tudo mais. Então, tudo isso daqui é configurável, entendeu? Entendi. Então, mas você já está falando aí que não é esse indicador aí, não vai ser outro, né? Não, ele tem a mesma função, só que não é exatamente esse. Eu vou colocar aqui, você vai entender. Ele não fica com todas as linhas de outros ativos, entendeu? Então, tipo, ele não é exatamente esse. Esse daqui, por exemplo, ó, deixa eu apertar aqui um Ctrl I, eu vou entrar na propriedade dele, ó, ele só tem isso daqui para mexer, ó, que é um MA, que é questão do período e só. O que a gente usou aqui para colocar no robô, ele tem muito mais configurações. Então, tipo aqui, ó, isso aqui é o módulo de cálculo. Isso daqui é Entendi. tudo coisa que você vai poder alterar, que ele vai interferir no gatilho. Isso daqui também, ó, Uhum. período. Aqui também, período e aqui suavização. Então, essa questão da suavização é o que eu digo. Você vai ficar. Se você deixar ela mais suave, você não fica dando gatilho toda hora. Então, tudo isso daqui a gente vai testar em otimização. Isso que é legal. Você vê no indicador é uma coisa, você vai bater o olho e falar, putz, ó, aqui é legal, aqui não entra, aqui dava take, aqui não dava. Só que com automação você consegue fazer um backtest de um período e definir se isso daí faz sentido ou não, né? Então vamos lá, eu só carreguei aqui o setup, vou fazer de volta aqui, carreguei um setup que eu tinha e eu vou só colocar ele para rodar aqui para mostrar para vocês como que é e já vou mostrar como que seria, o que que ele tem no robô e como que seria essa parte da otimização. Então vamos lá, o que que aqui no, no gráfico ele vai mostrar as linhas, que é a hora que ele vai estar cruzando e tudo mais. Deixa eu só confirmar aqui se ele está no tempo certo aqui. Aqui ó. Aqui o time frame está H4, por isso que ele não apareceu. Então tem que colocar aqui é como se fosse o tempo gráfico que se eu colocar um tempo gráfico diferente, ele não vai aparecer a informação no indicador. Agora ele vai aparecer certinho aqui, ó. Ele está carregando, ó. Então tá aqui, ó. Ele vai aparecer assim. O ATR, ele mostra aqui que é o meu stop. Eu estou usando o stop ATR aqui. Porque assim, esse indicador, o pessoal que opera com esse operacional, geralmente não usa stop. Então, e a gente precisa ter stop. Para mim não faz sentido nenhum operar sem stop. É muita roleta russa, sabe? Então vamos lá, eu vou só diminuir aqui o ATR, é normal, isso aqui é só para a questão do stop mesmo. Eu vou deixar aqui a questão do indicador em si. Então, ó, pode ver ó, que ele fica bem com pontas, assim, ele fica com bastante ruídos. Isso daqui é a questão da suavização. Então aqui ele cruzou, na hora que ele cruzou, ele dá um gatilho, cruzou de novo, dá outro gatilho, então assim vai. Ó. Aqui ele deu um gatilho de compra, aqui ele já reverteu para venda e deu todo esse movimento. Então o robô basicamente ele opera dentro disso.
Daí tem todos aqueles filtros que é o que a gente estava conversando. Ó. Ele deu um gatilho de venda, só que depois ele deu um de compra, porque ele cruzou para um lado e depois cruzou para o outro. Então aí a gente pode fazer várias coisas no robô. O que a gente pode fazer, por exemplo, ele entrar tanto comprado quanto vendido, cada operação vai ter o seu gerenciamento, né, dentro do que coloca no robô. Pode fazer uma que interrompe a outra, que daí no caso seria o que? Deixa eu só permitir aqui. Quando uma interrompe a outra, é no caso de ela dar um gatilho de compra e depois dar de venda. Então ele deu a compra aqui, beleza, só que se eu não me engano ele confirma o gatilho sempre no fechamento. Então ele iria dar um gatilho de compra, só que ele ia encerrar e já ia entrar vendido. Então nesse caso aqui ele poderia ter pego uma operação legal, já teria dado um take. Aqui eu estou colocando 1 para 1. Deixa eu só permitir aqui de volta, fechou. Então aqui está 1 para 1. Aí ele vai entrar comprado, sempre com um take do tamanho do stop. Vai entrar vendido sempre com um take do tamanho do stop. É a mesma lógica. O detalhe é a questão dos filtros. Daí tem questão de horário. Por exemplo, tem gente que opera essa estratégia e só opera no horário asiático. Tem gente que só opera em, sei lá, Nova York. Ou não, vou pegar só notícia, por exemplo, que daí ele vai ter uma tendência mais certinha. Aí que tá a parte legal da automação. A gente consegue rodar isso daqui e testar várias coisas. Putz, eu vou rodar isso daqui, vou deixar um take infinito e vou só surfar a operação porque ele tá identificando força. Você vê que tem muito gatilho que ele dá que não faz sentido, só que quando ele pega uma tendência forte, ele anda valendo, porque ainda mais quando ele dá muita divergência assim, ó. Vê que ele cruzou aqui para um lado e ele segurou. Essa entrada aqui, ó, essa última de compra, se ele tivesse feito essa entrada, tivesse segurado, teria dado o take. Então aqui a gente está com 313 positivo, 590 positivo, e assim vai. Ó. Isso daqui é o básico que eu tinha feito esse setup antes de colocar outros parâmetros no robô, que agora ele está com mais opções aqui que a gente vai ter que testar só otimizando. Então aqui é bem simples de entender, né? Aqui cada linha aqui corresponde a um ativo, então aqui ó, JPY é esse aqui, que para mim isso daqui é rosa, não sei para vocês. E aqui o dólar é vermelho. Então é bem simples de entender. Quando um está para um lado é força, o outro está para baixo é queda. Agora o que tem no robô? Tá, ele vai ter a questão do número mágico normal, derrapar. Isso daqui é o padrão que a gente tem igual do Fibut. Aqui é o horário do tempo, o tempo gráfico que vai ser usado para operar. Então é diferente do tempo gráfico daqui. Tá, então eu posso, por exemplo, configurar ele para operar aqui em um tempo gráfico, aqui em outro. Inclusive teve um setup que não sei por que ele deu diferença, tipo aqui era melhor estar em M6 e o tempo gráfico do robô, ter colocado ele, por exemplo, em H1, se eu não me engano, uma coisa assim. Isso daqui é uma coisa que a gente colocou hoje, que é tudo a questão de configuração de suavização e tudo mais, que isso daqui vai interferir no robô. Roteamento, aqui é a questão do volume. Inversão, se eu habilitar a inversão é aquele esquema que eu falei, quando ele entrar por um lado, ele vai fazer a operação, se antes de encerrar essa operação já inverter o sentido, ele vai fechar a operação e já vai entrar invertido. Então ele vai ficar operando, digamos que o tempo todo, a não ser que você limite por horário, ou por número de operação, ou por limite financeiro, então vai ter tudo isso daí. Entrada em mais de um gatilho, então aqui se der 300 gatilhos ali em 10 minutos, ele vai estar abrindo a operação até não querer mais. Aí tem que ver se faz sentido no gerenciamento e tudo mais. Mas ele abre simultâneo? Simultâneo, ele vai ficar forrado de operação. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui. Eu não sei se está em H1, não vai abrir tanta operação assim. Mas só para mostrar aqui como que vai ficar. Ó. Eu gosto de diminuir isso aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Tá socando operação aqui. Ó. Entendeu? Então aí tem que ver a questão do gerenciamento. Se faz sentido daí colocar, eu consegui fazer um setupzinho assim que ele até começou a dar um lucro, só que daí chega um ponto que ele faz muita ordem quando lateraliza, que é o momento que fica um cruzando o outro. Só que ele não tinha ainda, tanto que aqui ele está acontecendo isso, ele não tinha ainda aquela configuração de suavização das linhas. Então ele ficava o tempo todo cruzando e o tempo todo abrindo ordem. Então ó, aí tem que ser aquele ajuste do backtest, da otimização que eu falei. Por isso que eu comentei lá no grupo. Para quem não veio do Instagram não está por dentro, mas a gente tem o grupo, que é a galera que já está por dentro do projeto, que já tinha interesse nesse operacional e tudo mais. E no grupo a gente vai se ajudar para criar os setups, eu vou orientar todo mundo como que faz a otimização e tudo mais, para a gente conseguir
progredir mais para quem pegar agora o robô. Acho que hoje eu consigo liberar o link para segunda-feira já conseguir estar rodando, tá? Então a gente vai testar tudo isso daqui em otimização também, isso daí faz muito mais sentido. E essa questão do head é aquela parada que eu falei do operacional que eu tinha comentado. Então, esse daqui só funciona com um tipo específico de entrada. Depois eu explico isso daqui, se for o caso. Mas assim, não tem como ganhar, sair no lucro operando 1 para 1 com essa função aqui. Tá? Deixa eu só mostrar aqui. Eu vou ter que colocar aqui para ficar mais fácil. O take eu vou ter que colocar pelo menos 2. E eu teria que puxar o stop aqui para o break-even. Habilitei. Pontos, valor referência. Então, quando ele andar o valor do stop, ele puxa para o 0,0. Na teoria, é isso aqui, vamos ver. Minimizar aqui. É o Denner que tá falando comigo aí, né? É eu. Boa, você tá entendendo, né? Tô. Então, assim, ó, o que é o head lá que eu tinha comentado? Aqui ele entrou comprado e vendido, ó, comprado e vendido. A hora que pegar um dos stops, ele vai puxar pro 0,0 e vai segurar pro outro lado. Vamos ver se vai ter alguma aqui que ele vai dar boa, assim. Ó. Então aqui ele saiu no lucro. Eu entrei comprado e vendido. Aí ele tomou stop de uma, só que segurou a outra e saiu no lucro. Isso daqui é uma estratégia que eu acho que faz muito sentido, se pegar um horário específico. Essa estratégia é muito boa, cara. Então, cara, isso daqui é um bagulho muito simples que eu nunca vi nenhum robô fazer, ninguém mostrando e ninguém fazendo, tá ligado? De vez em quando eu faço manual e isso é muito bom nas aberturas de mercado. Você Então, põe lá, sei lá, momento tipo de no Sharp. volatilidade, né? Então, Põe lá, imagina sei lá, se 150 o cara de sabe que stop, vai ter 300 de take, pra isso. baixo e pra cima. Aí ele lambe um já dá o take no outro. Não, então, sensacional. Muito Deixa eu bom. só liberar aqui. Então, daí, qual que é a ideia? Se a gente está definindo, analisando força, teoricamente o cruzamento está identificando que teve a força. A gente só precisa que ele vá para um lado. O lado que, por isso que é o legal do head, né? Então, você só precisa que ele movimente a pontuação que você colocou do take, porque para qualquer lado que ele for, você está ganhando. Então, isso é interessante. Tem como também, só que isso daí tudo é otimização e backtest, cara, para você conseguir achar o ideal. Imagina isso daqui, ó, uma entrada aqui. Ele teria feito compra e venda aqui, só que daí você teria pego só um movimentinho aqui, só que olha o movimento que fez. Às vezes, se esticar isso daqui pode fazer valer a pena. Às vezes não, porque ele pode estar trabalhando num range ali que ele vai ficar só lateralizando. Então, tudo é questão de otimizar. Mas igual você falou, cara, imagina se eu sei que daqui 10 minutos tem uma notícia. Cara, se for uma notícia relevante e o cara tiver posicionado assim, ele vai explodir para algum lado e vai dar take, né? Então, vamos ver aqui, ó. É basicamente isso. O que pode acontecer? Sai no 0-0. Pode acontecer também. Ó, aquela hora lá tinha dado 2 stops aqui. Agora ele não pegou stop, só que, ó, saiu no 0-0. Se eu tivesse protegido aqui, poderia ter colocado, por exemplo, chegou perto, isso eu gosto de fazer também. Chegou perto do take e eu tirar pelo menos um valor da operação, porque, cara, às vezes não é que deu ruim a operação. É que ele não movimentou exatamente o que deveria ter movimentado, né? Ó, aqui ele deu uma brigada, mas ainda deu take. Então, cara, às vezes, por causa do spread, não pega tua saída da operação. Você fala que tá errado? Não tá, tava certo. Foi por causa do spread ou por causa de uma diferença de gráfico, que o fulano na outra corretora conseguiu pegar e deu certo, tá ligado? Então, tipo, é bem interessante isso daqui. É uma das coisas que a gente colocou no robô. Ó. Mesma coisa, ó, $736. E é quase aquela ideia que eu mostrei lá. E, cara, é um negócio simples e é muito interessante isso aqui também. A gente colocou no robô. Dentro de 300 mil possibilidades que vai ter aqui, isso daqui é uma delas, tá? Então tá aqui, ó. Posso deixar desabilitado, que estava desabilitado antes. Aqui, média móvel, também é um filtro que vai ter, porque, putz, ele tá lateralizado. Só que, pô, se ele tá lateralizando e você coloca uma média móvel de um período um pouco maior, ele pode não estar entrando porque você sabe que não faz sentido. Se ele tá indo contra a média e ficando lateral, dando gatilho para todo lado, ele não vai entrar para o sentido contrário, digamos assim. Então, é um filtro. MACD vai ser outro filtro, também é um indicador que pode ajudar nisso daí. A DX é outro filtro, então isso daqui a gente adicionou hoje, é uma das coisas que a gente vai ter que otimizar. Então, cara, agora vai ser pegar o robô e fritar processador e neurônio, né? Porque se o cara habilitar tudo isso daqui, o Denner, por exemplo, sabe que vai ficar a semana inteira rodando e
e não vai terminar a otimização. Tem que ser um negócio minimamente pensado para daí começar a fazer as otimizações. Aqui o take, mesmo esquema do Fiboot, então assim, a gente sempre segue mais ou menos um padrão para ficar mais fácil o entendimento, né? Então aqui, valor referência 2, por que é valor referência? Porque eu me baseio no meu stop. Meu stop está habilitado por ATR, que a não ser que você queira por pontos, só que daí depende do ativo e tudo mais. Tem gente que só usa stop por pontos. Sei lá, esse ativo, o SDJPY, o meu stop nesse tempo gráfico é 500 pontos. Aí beleza, você opera dentro disso daí. Mas o ATR ele vai variar o tamanho do stop, então por isso que eu coloco o take como valor referência. Se é 2 aqui, é 2 vezes o stop que ele formar para mim. Horário de negociação, padrão também, que a gente tem no Fiboot, mesma coisa. Limite financeiro também, mesma coisa. Limite operacional. Daqui, break-even, trailing stop. Aqui o valor referência também é sempre com base no stop. Então o que eu fiz aquela hora ali? Eu só habilitei ele, coloquei valor referência, que é o quê? Quando ele bater uma vez a medida do meu stop, ele puxa para o 0 a 0. Então, eu quero só tirar o spread lá. Então eu coloco aqui, por exemplo, 0,5. Vamos dizer assim. Então ele vai puxar o stop um pouquinho para cima para eu não, caso eu voltar para 0 a 0, eu não ficar pagando spread, por exemplo. Tem o trailing stop também, caso eu queira habilitar, e aqui é template. Então, bem simples. Cara, é isso daí o que eu falei lá, cara, no grupo. A gente vai habilitar aqui a otimização. Então, aqui eu vou deixar aqui assim por enquanto. Eu posso otimizar, por exemplo, isso daqui, que é o que? É o sinal, a questão lá de qual módulo de cálculo é melhor, qual que é o período, suavização, o que dá para usar. Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que testar, não tem que fazer. É rodar a otimização e ir testando. Roteamento aqui, o que eu recomendo? Eu vou fazer com $1.000 aqui, só para sempre fazer uma otimização com valor baixo, porque é mais, digamos assim, mais normal ter conta baixa do que conta alta, né? Então, se eu fizer um setup bom para 1.000, ele vai ser bom para uma mesa de 50, de 100, 200 mil, dá na mesma. Mas não quer dizer que se eu fizer um setup bom para 200 mil, vai ser bom para uma conta de 1.000. Então, tem tudo isso daí para analisar. Então, o volume aqui é bom deixar 0.1 ou 0.01, não sei, depende do ativo, né? Depende do tempo gráfico. Às vezes o stop de 0.01 num tempo gráfico muito pequeno, ele pode ser um stop meio considerável, às vezes não. Então, tem que analisar isso daí também. Na hora de fazer a otimização tem que ser um negócio com objetivo, né? Não dá para fazer habilitando tudo, senão só isso daqui que eu habilitei do sinal, não tem mais nada habilitado. Ele já deu 28 mil testes, quase 29 mil. Então só isso daqui no meu computador já vai levar um tempinho considerável já. Eu tinha habilitado alguma coisa aqui. Break-even. A galera sabe fazer otimização aí, ô pessoal? Porque Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa eu aqui. mexi aqui com 4 anos de MT5 e fui aprender com o Guilherme ano passado. E tipo assim, cara, não é nada de outro mundo, mas o que eu te falei dá um direcionamento legal, né? Eu só vou vir pois estou no trampo e não dá pra falar. Não, tranquilo, Marcos. Certo? No caso, se eu saber a moeda que eu quero analisar, vai ficar verde e amarela as linhas. Então, na verdade, é assim, Sérgio, ali ele já tem pré-definido a cor que vai ser aquele par de moedas. Então, igual ali que eu tinha mostrado, era rosa e vermelho, se eu não me engano. Então, a hora que você coloca no robô, ele já vai mostrar certinho. Ali, no indicador é outra coisa, é outros 500, mas o robô ele já vai mostrar certinho a linha, não tem problema. Rômulo, tô gravando ela assim, depois Rômulo acho que já deve ter saído. Depois eu coloco no YouTube lá e libero o pessoal. Vou precisar de instrução para otimização. Não, isso daí tranquilo, a gente faz, eu até tinha passado já tinha feito pro Denner. Tô fazendo assim, pessoal, porque aqui tá frio pra caramba, tá? Minha mão tá até doendo de tão frio que tá. Eu fiz até um treinamento com o Denner já sobre otimização. Foi 1 hora ali instruindo, explicando e tal. E tem muito macete assim que economiza muitas horas de otimização e muito processador, tá? Porque o computador fica processando ali o tempo todo. Então eu já cheguei a rodar a otimização de uma semana ali para no fim das contas não conseguir um setup decente, sabe? Então a gente tem que apanhar bastante para aprender e tem duas formas de você não errar, né? Ou você não erra aprendendo com o erro dos outros, ou você aprende você errando, batendo cabeça e se lascando, né? Então eu acho que a forma mais inteligente de se aprender é com o erro dos outros, né? Por isso que eu passo essa orientação pessoal. E o que eu ensino no YouTube lá
tem inclusive um vídeo de otimização do Fibut, é a mesma base, cara. Tem alguns detalhezinhos a mais ali quando a gente faz essa orientação, esse treinamento, mas a base é a mesma, cara. Quem não tem preguiça ali, assiste o vídeo e tal, já pega bastante coisa. Então eu vou rodar aqui só para mostrar para vocês como que é. Ó. Eu coloquei aqui só um período do metade do mês passado até o começo do mês. Algoritmo completo e lento. Ele deu aqui essas 20 e poucos mil testes. O meu, eu falei lá no grupo, inclusive, a questão do processador, tá? Eu vou só iniciar aqui para mostrar para vocês. Se eu vim aqui nos agentes, ó, o meu é um i3 12ª geração. Então ele tem 8 cores aqui, ele vai fazendo a otimização dentro de todos eles. Então, depende do processador, ele fica até muito mais rápido. Se for um i7, por exemplo, um i9 de 10ª geração, já é melhor que o meu, provavelmente. Então tá aqui, ó. Mesmo eu fazendo só esse período aqui, ó, do meio do mês passado até início desse mês, ó, ele está dando aqui uns resultados, ó, ele deu 28.900, ele está dando 25 horas de teste. Ele vai diminuindo um pouco aqui, porque tem alguns que ele vai indo mais rápido, porque tem menos operações. Agora aqui tem 9, aqui tem 4. Então vai alterando aqui o tempo. Mas eu ficaria aqui quase um dia rodando essa otimização só nesse período. Então por isso que é bom ir filtrando a otimização aos poucos e analisando. Então aqui só, detalhe, eu só estou filtrando o sinal, que é o quê? Deixa eu mostrar aqui. É o ruído, a suavização e a forma dele calcular esses movimentos aqui. Só filtrando isso ele já deu todas essas variações aqui de resultado. Então, e detalhe que eu comentei lá no grupo quando eu comecei essa automação. Como esse robô ele entrega resultado assim relativamente fácil, porque eu fiz um setup simples. Esse setup que eu carreguei é um setup que eu fiz antes de colocar todos os indicadores ali de filtro, antes de colocar esse filtro de sinal aqui também. E ele já tinha saído um setup vencedor, que é o que? É um setup que dentro do começo do ano até hoje tinha entregado lucro. Daí eu coloquei mais essas outras funções e agora, primeira mão, nem eu tinha feito ainda essa otimização. Eu estou fazendo esse teste aqui para ver qual nesse período, né, só um exemplo, nesse período, qual que seria melhor filtro aqui para ele usar. E você vê aqui ó, pelas linhas, ó. Tem uma linha bem aqui fraquinha que eu estou usando no modo escuro do MetaTrader que ele atualizou agora, que é melhor para a vista aqui, né? Mas ele tem uma linha aqui que é a linha que determina onde tem os perdedores e os vencedores, né? Os setups. Então você vê que os vencedores tem bem mais do que os perdedores, né? Então ele está saindo um setup vencedor. Então é isso que quer dizer. Aí lógico, né? Depende muito da questão do período, quanto tempo que você está fazendo esse backtest. Mas aí a gente vai ter que testar bastante coisa, achar os setups e qual que é o objetivo do robô. Ah, é lucrar, beleza, todo mundo quer lucrar, mas assim, é ter vários setups vencedores e rodar eles, entendeu? Então, putz, eu vou colocar ali, sei lá, um 0,25% da conta num setup, 0,25% em outra, e rodo 4 para arriscar 1% da conta, por exemplo. Ah, eu vou colocar 10 setups aqui para rodar. Cara, aí vai de cada um. Mas a ideia é todo mundo se ajudar, assim como a galera que já tem um Fibut sabe, que a galera se ajuda lá no grupo. Só que aqui vai ser mais fácil da gente conseguir ter um setup, porque ele não é tão subjetivo igual o Fibut, que é aquela coisa, putz, eu analiso esse canal, você analisa aquele, então não tem tanta divergência assim. Vai ficar um pouco mais fácil da galera se ajudar também. Tá aqui, ó, ele está formando ainda mais setups vencedores. E logicamente, se eu aumentar o período aqui do backtest, a data aqui, ele vai dar outro resultado. Pode ser que esse setup não seja o melhor, seja esse daqui, e ele dê um resultado muito melhor. Então aí vai variar bastante. Mas aqui, ó, então nesse período ele fez 9 entradas, no período ó, do meio do mês passado, ó, mês 6, dia 15, até mês 7, dia 1º. Ele fez 9 operações, com uma conta de 1.000, ele fez 286 de lucro. O volume aqui que ele está usando é de 0,1. Então não é um volume tão baixo, né? Mas ele arriscou aqui ó, 7% da conta e ele fez 28%. 9 operações. Então aí, isso daqui varia muito se eu alterar lá o tamanho do stop, por exemplo. Então tudo isso deve interferir. Eu não lembro se eu deixei 1:1 ainda. Eu tinha mexido aquela hora. Ah, tá 2:1. Então 2:1 ele fez esse resultado.
Abram o microfone, pelo amor de Deus, e façam perguntas. Pode mandar no chat, quem não puder, né? Tá trabalhando e tudo mais. Então, Raul, a gente tem um grupo no Telegram que a gente fez um grupo prévio lá pra galera, que eu joguei a ideia do robô. Eu fiz primeiro para quem já tinha o Fibut. Daí a galera que tá lá no grupo de clientes, daí eu informei quando a gente ia fazer. Eu tive que alterar lá o robô, porque tive um problema com outro indicador que a gente ia usar para fazer um outro e não deu certo. Aí, enfim, a galera que tava lá é a galera que já é cliente, já tava tudo alinhado com a gente, já tem a confiança e tudo mais, já conhece, e já tava tudo certo de fechar com o robô. Então, a gente tava trocando ideia lá já. Então já tem esse grupo. Só vai ficar lá quem é cliente, assim como tem o do Fibut também. É o mesmo esquema. Alguma pergunta? Denner, Para pessoal. fazer isso, para começar Fala, quando? Guilherme Joana, olha segunda, né? ela Você aí, falou. acordada, quase 11 horas. Ah, meu filho, aqui à noite é uma criança. Eu tenho que ficar de olho no meu secretário. Meu Deus, diga lá qual que é a tua dúvida. E quando é que nós vamos começar, filhote? Segunda-feira? Eu vou ver agora, finalizando aqui, eu já vou arrumar o Hoje. link lá e já vou mandar aí, eu quero vocês trabalhando. Ah, pois aí você manda, ensina como é que bota o negócio para tocar fogo aí. Eu já comprei uma máquina, vou receber amanhã, Olá, para deixar ela caraca, exclusiva para Denner, essa ele. mulher é muito rica, Denner. Meu Deus do céu. Eu Falando, recebo, eu recebo. tô Cara, 4 meses aqui juntando as migalhas para pensar em trocar o computador, a mulher já comprou um já. manda um pra mim que eu tô precisando também. Meu Deus do céu. Aí eu vou deixar ela dedicação exclusiva só para poder fazer isso aí. É por isso que eu te pergunto assim, o i5 vai dar certo? Eu não sei qual é a geração que eu só vou saber amanhã, mas eu sei Então, que é um Mas o se o que teu i5. computador é novo, você falou que tá comprando, é geração boa. Porque ninguém vende Ah, computador novo com um i5 de, sei lá, terceira, quarta mostra lá os geração. agentes de novo, O hum. que Guilherme. é? Mostra lá os agentes de novo. No agentes ali. Aqui. Isso Meu. aí, ó, isso aí, o que faz o MT5 rodar mais rápido é os núcleos que o processador tem. Uhum. No caso Hum. dele, tem 8 núcleos, e aí cada núcleo vai distribuir para a quantidade de estratégia lá, 1024 para cada núcleo. Quanto mais núcleos você tem, mais distribui e fica mais rápido. Tem isso daqui e também tem a qualidade do núcleo, né? A velocidade dele e tudo mais. Então tudo isso daí É, interfere. O meu é um i3 de 12ª geração. Se fosse um i9, por exemplo, isso daqui ia ser muito melhor também. Tipo assim, vou falar pra você que, nossa, melhora 200%. Não. Tipo, ele vai melhorando algumas porcentagens a mais assim, mas não é nada extraordinário. O que dá diferença é um i3 de 12ª para um, sei lá, um i9 de segunda geração. Aí não adianta nada ser um i9 se ele é antigo, né? Aí é ruim pra caramba. Então é. eu tenho um aqui que acho que é um i5, mas acho que ele é segunda geração. Nossa, é um lixo. É um lixo. O computador é só pra mandar e-mail e olhe lá ainda que trava até navegador. Mas esse daqui é o que eu uso pra isso e vai de boa. Então dá pra ter melhores. O teu provavelmente você tá comprando novo, pelo menos 10ª geração é. Se ele é um i5, ele vai ser praticamente igual esse aqui. Já vai ser bem, bem interessante. Já, ó, o que eu falei lá, ó, ele vai diminuindo o tempo aqui, ó, que vai ter alguns testes que tem menos tempo, né? Menos operações. Aí, só um macete para vocês entenderem como que funciona. Se eu venho aqui e limito minha perda, coloco aqui, não, para mim não me interessa um setup que perde mais de 10% por semana, 10% por mês, 5% por mês. Então, tipo, não faz sentido. Ainda mais que se eu tô com um lote pequeno, agora ali tá com 0,1, mas eu posso estar com 0,01. Então, se eu tô com um setup lá que ele tá perdendo 5% no mês, já não me interessa. Porque eu não quero setup perdedor. Então, eu coloco aqui que eu não aceito lá os 5% de perda mensal. Quando ele bater isso daí, ele já tesoura o resto do mês de teste. Então, ele vai passando mais rápido. Ele perdeu no mês, no outro dele para, ele vai pro outro mês já. Então, ele vai pulando. Isso já é um macetezinho que já adianta um pouco esse processo de tempo. A semana aqui também. Se eu sei que ele vai perder 2% na semana, eu já não quero que ele opere mais naquela semana. Isso daí é tudo uns detalhezinhos que vai adiantando mais o tempo do backtest. Então tá aqui, ó, ele tá gerando um monte de testes, ó. Daí tem outros macetezinhos aqui também. Se aqui é o modo de cálculo, isso daqui que é outros tipo de para outros modos de cálculo que a gente está fazendo teste, isso aqui não interfere em nada. Pode ver que aqui ele está variando os números, só que o que está mandando é isso aqui, ó.
Então aqui ele está com o mesmo resultado nos três, por quê? Porque aqui, ó, é esse modo aqui que está determinando o meu cálculo. Vai ser não sei se todo mundo vai entender isso, mas aqui, ó. Aqui no sinal, cadê? Aqui, ó, no sinal, ele está usando esse ROC-TOT aqui, ROC-TOT. Então é esse daqui que está determinando e esse é o período dele, é o 8. Então é isso daqui que determina. Isso daqui é otimização perdida, digamos assim. Um só desse já ia dar o resultado, só que como eu coloquei bastante variável, ele está testando os outros também. Mas enfim, aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é tudo o mesmo resultado, porque é isso daqui que determina. Ó. Porque é esse daqui que está determinando o modo de cálculo. Então é a mesma coisa que eu coloco aqui, modo de cálculo A, e aqui é o período do A. Aqui daí tem o módulo de cálculo X e aqui é o período do X. Se eu estou testando o A, ele vai ficar fazendo variação do X aqui só de bobeira, porque se ele está com um A determinado aqui, ele vai testar o período do X aqui só para ficar gastando tempo, entendeu? Então tem vários detalhezinhos que a gente tem que ir observando assim, que dá para ir melhorando, ajustando e tudo mais. Deixa eu só permitir, tem alguém aqui querendo entrar. Guilherme, e nesse setup vencedor que tu tem aí, ele vai ser uma base ou vamos começar do absoluto zero? Eu posso até mandar, mas assim, igual eu falei, né? O setup que eu tinha feito lá foi antes de ter esse monte de ajuste, né? Então agora as Entendi. possibilidades aumentaram de uma forma absurda, assim. Uhum. Então, E quando é que vai ser o treinamento para eu até já mexo alguma coisa nisso aí, sabe? uhum, Mas aí eu preciso dar uma aprofundada. uhum. A gente marca, só me chamar lá que a gente marca isso daí. Lembrando, tá? Tem que ser A galera tem que gostar do negócio, tem que ter empenho também, que, cara, a Joana, o Denner aí sabe, né? Não começaram ontem. Não existe milagre, né? Falou, não, só colocar aqui. Galera que não sei se tem alguém ainda que veio do Instagram que tá aqui. Não, vou olhar lá, o cara vai mostrar um negócio que faz 20% por mês e vai querer vender por 5 mil. Não, não é assim que funciona. É desse jeito, né? Mercado real é um pouquinho diferente isso daí. Não é uma receita de bolo, né? Você vai ter sempre que estar analisando e buscando aprender para, como é que eu digo, refinar a visão e o conhecimento para fazer um setup. Porque se for só botar aí, imagine aí, o mineiro aí já estava com um apartamento cheio Ele de já tá dólar. rico, imagine como é que ia tá, né? Já está todo besta, nem fala mais com ninguém. Não, eu vi, tá estrela já. O Marcos aqui perguntando como funciona o treinamento de otimização. Então, Marcos, aí você manda pro suporte lá pra gente ver o dia e a gente marca. Tem. Quanto que foi falado pra você aquele dia, Denner? Eu não lembro O agora. quê? O custo do treinamento? Acho que foi 100. Era 1 hora, né? É. Mas até passa, né? Que daí quando eu tenho que fazer isso daí, tipo, cara, eu vou muito do empenho da pessoa, né? Então se eu vejo que a galera tá empenhada, teve um treinamento que eu fiz que deu 1 hora e meia, cara. Porque daí eu sei que a galera tá empenhada e, tipo, começa a ter dúvida. Eu não vou falar, putz, eu sei que você não entendeu, mas deu 1 hora aqui, falou, valeu. Então, tipo, a ideia é a pessoa entender o negócio. Então, eu gravo, putz, deu 1 hora e meia, tô gravando 1 hora e meia. Daí termino o treinamento, eu mando o arquivo ainda pra pessoa, porque não dá pra decorar 1 hora e meia de conteúdo. Daí tem dúvida, vai, assiste o negócio, daí gravado você pode pôr no 2x lá e fica mais fácil de ver ainda, né? E boa. Você tá me avisando que vai encerrar em 15 minutos aqui. Então, mas é bom que daí aprende a fazer isso daí, cara, e não funciona só pro meu robô, né? Isso daí funciona para todos, lógico. Tem, não vou citar nome, né, mas tem robô aí que é bloqueado para fazer backtest. Mas aí é BO dos outros, né? Mas a maioria de robô assim você consegue fazer backtest, otimização, cara. Isso daqui ajuda muito. Que eu conheci cliente que veio trocar ideia comigo que se sentiu uma porta, cara. Que falou, cara, eu fazia backtest de 1 por 1, assim. Não fazia Eu, otimização. eu fazia, né? Eu tenho uma pasta aqui, igual eu falei, no passado acho que eu fiz uns 2.000 backtests no chão. Mas, e sem otimização, Tem né? uma sem otimização. Meu Deus Deve do ter céu. uns, sei lá, uns 100 arquivos salvos aqui de setup. Ah, Caramba. mudou 1%, salvo lá 1%. Deu Tá Ai, Deus doido. me 2%, livre. 2%. Não, aí tem dois extremos, né? O cara fez 2.000 backtest e a Joana nunca fez. Não, eu Ai, arrumo eu aqui, eu odeio testo no ao backtest. vivo, não Eu tô nem odeio aí. backtest. Perde dinheiro, não dá nada, eu tô testando. Ó, tu vê, você viu ali, por exemplo, essa C1 por C2 no Fibonacci.
Você bota ele para poder rodar em backtest, ele é uma tragédia. Mas Então, você operando ele no dia a dia, ele é legal. então, Vocês aí que tá, viram você aí, tem né? De esse janeiro feeling, até né? agora foi 26-0, 26-2. Tem esse Aí quando feeling, porque você tem vezes puxa que dá o diferença com essas backtest, o paradas. bicho não dá. Uhum. Então, tipo, tudo tem que ser testado. Igual eu falo, pessoal, cara, fiz o backtest, beleza, já meto no real ali, mão cheia, não sei o que. Cara, vai com calma. Se você não tá nem aí, ou é só demo, beleza, senta o dedo. Mas ali, conta real, ou mesa, e não sei o que, vai na manha, cara. Vai na manha que você vai ver algum padrão, vai chegar uma hora e você falar, putz, setup não tá dando muito certo, mas se eu ajustar isso daqui agora, eu vi aqui, fiz a análise visual, né? Porque fica o histórico no gráfico, você vai puxando para trás, vai analisando. Putz, eu vi aqui, ó, que se eu aumentar o stop aqui um pouquinho, ele já dá boa. Ele tá patinando aqui. Putz, ó, esse horário aqui, ó, se eu tivesse pego, dava boa. Então, tem muita coisinha assim que vai ajustando. Hoje mesmo no grupo lá do Fibut, o cara tava falando, ó, ele passou sufoco com stop lá porque tava 2.2 o valor do stop. E o cara falou, putz, eu uso 2.5 e tá dando boa. Ele falou, não, beleza, vou colocar 2.5. O que que ele fez? É só para deslocar o stop um pelinho a mais para não ficar passando esse sufoco e às vezes tomar um stop por causa do spread, que ele pega o stop e vai para a favor da operação. Então, isso daí é só no real mesmo, cara. Não existe isso daí. Backtest 100% fiel não existe. Exato. Tendo toda a divergência, tudo ainda, ó, quer ver, ó, vou parar aqui porque não adianta ficar rodando a noite inteira isso aqui, né? Então, vou rodar aqui o modo. Cadê? Ele tá rodando. Eu cliquei duas vezes, ele tá rodando aqui no gráfico. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui que é interessante de analisar também. Então, ó, aqui, ó, dentro do dia 15 do mês 6 até dia 1º do mês 7, ele gerou essa curva aqui. Ó, encerrou, eu venho aqui, ó. Ó, aqui ele dá a questão da qualidade do histórico. Aqui ele deu 100%, que é um período curto. Tem corretora que você roda um período ali de 6 meses, um ano. Ele não dá a qualidade 100% do histórico. Então, tipo, cara, imagine, você vai rodar um backtest aqui, você vai querer confiar 100% numa parada que o próprio MetaTrader tá te falando que tem 80% de qualidade do histórico. Então, tudo isso daí tem que ser analisado. Daí tá aqui, a gente consegue analisar um monte de coisa aqui, né? Questão do horário, que é dia da semana e blá, porcentagem de acerto, fator de recuperação, fator de lucro. Então, assim, ó, tá mostrando bastante potencial isso daqui. Outra coisa, cara, não sei se tá todo mundo aqui ainda, deixa eu ver quantas pessoas que tá aqui na chamada. 14 pessoas, já são uma galera. Mas enfim, esse projeto agora eu vou fazer um pouco diferente, sabe? Eu não vou mais ficar colocando um monte de parada igual eu fiz no Fibut, porque é uma parada que incomoda muito ali, chega uma hora que começa a gerar bug, não sei o que. Então, até para dar uma segurada nisso daí, a galera não ficar inventando moda, a gente vai aceitar ajuste, porque o começo do projeto é a primeira etapa, assim como o Fibut teve a primeira fase dele, depois a gente foi aperfeiçoando e virou um negócio astronômico, né? Que um iniciante não consegue pegar o robô e colocar simplesmente para rodar assim, sem mais nem menos. A gente vai aceitar essa parada de colocar outras funções, ajustes e tudo mais, só que vai ser uma parada que a pessoa vai ter que pagar, não vai pagar o robô, não vai pagar caro nem nada. Mas assim, o que você quer fazer? Eu quero colocar essa funçãozinha a mais aqui. Putz, a gente vai analisar quanto tempo mais ou menos leva para fazer isso e vai passar um valor. Vamos imaginar ali, não é caro, tá? Para fazer um ajustezinho ali, a gente vai cobrar o preço do trampo, a gente não vai ganhar em cima disso. E vai mandar para todo mundo. Então, conversei com fulano no grupo, cara, ia ser bom ter isso aqui, né? Ia. Sai R$ 100 para fazer isso daqui porque é um pouco complexo. Mexe nisso, naquilo. Beleza. Pagou, a gente faz. Porque, cara, o Fibut chegou a um ponto assim que eu tive que cortar porque chegava a gente, precisava colocar isso aqui no robô, ficava bom e tal, testei aqui, não sei o que, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Quando vê o negócio, daí eu tenho que ficar me ferrando e fica jogando o projeto de lado. O Denner tá aí, ó, me mandou mensagem para fazer uma automação lá e eu ainda não consegui nem ver esse negócio. Mandei mensagem hoje pro programador para segunda-feira a gente alinhar isso daí para começar, porque agora terminou essa primeira etapa desse robô aqui, né? Mas tudo isso daí toma tempo, tá ligado? Então não dá pra eu ficar simplesmente aceitando qualquer sugestão e fazendo a parada. E logicamente tem que ser coisa que faz sentido, né? Não vem falar pra enfiar 300 mil, preço médio aqui, martingale
e janela de horário, 300 opção e não sei o que, cara, chega um nível assim que fala, cara, não faz sentido. Colocar só por colocar vai só atrapalhar o negócio. Mas é isso, deixa eu Exato. Eu, só. eu utilizo, por exemplo, o robô Fibut desde o início. Eu utilizo ele tanto para ele operar como meu secretário, Uhum, mas eu vou aprendendo também com ele ali. Então, se tiver um monte de coisa na frente, tem indicador, tem não sei o que, tem uma média móvel, aí ele uhum, começa a te confundir a tua visão. aham, Então, assim, o Fibut ele está muito melhor hoje, lógico. Mas assim, era para ele ser mais simples, uhum, porque tem coisa lá que você não utiliza. sim, Aí ele fica só atrapalhando o negócio ali. Se a gente for utilizar, você perde a visão. aham, Entendeu? Então, assim, o simples, o básico, ele vai funcionar e você consegue aprender com isso, entendeu? Que ele vai sim. trabalhando ali, você vai vendo. Então, ó, eu só aumentei o período aqui, ó, ele vai dar um resultado totalmente diferente, né? Então aí a gente tem que ajustar tudo na otimização. E aí vai da pessoa, né? Eu não acho que vale a pena fazer backtest de 5 anos, porque, cara, o mercado que movimentava 3 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Uma notícia, quantos pontos movimentava uma notícia? Movimenta hoje, movimentava 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Eu não lembro qual que foi, cara, se foi o Fibut ou foi outro robô que eu tinha feito. Não, foi um outro robô que tinha feito uns backtests assim e era absurdo, cara. Ele começava a performar só depois da eleição dos Estados Unidos. Tipo, exatamente assim, não lembro se foi na semana ou no mês assim da eleição, ele mudou totalmente assim a performance. É bem bizarro, assim. E isso daí é tudo umas paradas que a gente vai analisando e vai fazendo sentido, entendeu? Se você pegar o Shaw e for aplicar qualquer, igual a minha estratégia de só compra lá, ela sucesso de janeiro até março, perfeito. O chão só Uhum, subiu, velho. Todo candle que você olha lá, todo diário tá em alta. Agora já não tá mais assim. Então, aham. É, cai da. então, Exato. Aí e tem que ser agora tudo ele está analisado. desligado, né? Porque nem dá compra nem dá venda. É. Então, eu só coloquei só um período diferente aqui, rodei, um gráfico deu ruim, vamos ver esse outro aqui só para matar a curiosidade. Mas, eu tô achando bem interessante esse robô aqui por causa dessas possibilidades, né, cara? É um negócio simples, igual a Joana falou, que eu sempre gostei de coisas simples, cara. E Boot chegou a um nível assim que eu tava sacudo já desse negócio, porque, cara, é muita coisa, cara, muita coisa que tem ali. Por isso que eu não pretendo mais fazer nada no Fibut, assim, de adicionar função, sabe? Então, já tem muita coisa, já tem bastante coisa, já tem gente. Hoje mesmo eu até comentei com um cliente lá que mandou mensagem para mim falando que fazer trampado de freelance, não sei o que, ele tá desde dezembro usando o robô e só vive do robô, tá ligado? Então, tipo, eu falei, é massa, cara, é legal que você vê que o negócio funciona, só que a pessoa tem que ter empenho, né? Tem que ter vontade também. Ó, totalmente diferentes os resultados, ó. Então, tipo, cara, dá muita diferença quando você aumenta a questão altera a questão da data e tudo mais. Aham. Deixa eu só aceitar aqui, tem alguém querendo entrar. Putz, espero que se eu fizer muito. Eu vou deixar longo aqui, ó. Vou diminuir esses testes aqui. Vou só matar a curiosidade, ver se ele pega algum a modo de cálculo diferente aqui, se ele consegue achar algum setupzinho legal. Vou, não vou ir tão longe aqui, vou deixar só 20 aqui. Deixa eu ver quantos que dá aqui. 1900 e pouco. Acho que já dá para rodar só mais um pouco. Já tá encerrando o tempo aqui da chamada também. Aí já encerra. Mas, cara, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Tô vendo no Instagram, nunca usei robô. Vocês usam em mesa proprietária ou somente conta própria? Então, André, teve gente aqui que usa em conta pessoal e tem gente que usa em mesa. O Denner, por exemplo, usa em mesa, né? A Joana também eu sei que usa em mesa. Não sei se usa em conta pessoal também. Eu uso nos dois, né? Usa Na nos dois. verdade, eu uso em conta demo que replica para mesa e para conta pessoal. Eu uso na mesa, eu uso na conta de capital próprio, eu uso na Ascent, eu uso em todo canto. Só não uso em demo, porque
Aí você pensa que. Porque assim, tudo que não mexe com o teu psicológico, emocional ali, para mim não funciona. Aí eu vejo, ó, lógico que tem a importância da conta demo, mas você tem que trabalhar o emocional. Então a demo não dá esse suporte, entendeu? Aí eu Isso, dentro prefiro disso daí ficar que você está direto. falando é o que a galera fala, né? Que o ideal é você pelo menos ir para uma conta Cents, por exemplo, que é uma conta real, só que você não precisa de muita grana. Não sei se todo mundo conhece o que é a conta Cents, mas basicamente a conta Cents ela é super alavancada ali, né, pela corretora, então você consegue colocar tipo R$ 50 e ela vira US$ 500, por exemplo, um negócio assim. Só um exemplo, não é exatamente isso, mas só para vocês entenderem. Então, tipo, você consegue operar, só que assim, eu fiz 10% do valor do MetaTrader, tá lá US$ 500 no MetaTrader. Só que na tua conta da corretora, você vai ter feito 10% dentro do saldo que você colocou lá. Não é dentro, logicamente, com base no saldo do MetaTrader. Então, o que que ela faz? Por que que ela faz isso? É para ela te permitir operar como se tivesse um saldo maior. Então, e disso, o que a Joana quer dizer, que eu concordo e faz total sentido, é que a conta demo não tem aquela pressão psicológica porque não é real, né? Não é o Não, teu dinheiro que tá ali. a verdade é que conta demos, a pessoa não consegue nem seguir um plano ali, né? Que ela vai ficar sempre arriscando, 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 Porque porque não não tem influencia em problema, nada, né? É tipo um jogo, né? né? É tipo você jogar GTA lá. Não dá nada você andar na contramão e atropelar uma pessoa, porque não vai acontecer nada. Só que na realidade é totalmente diferente, né? Então por mais que não seja um valor alto, você está operando uma conta Cent, se eu já cheguei a fazer 1000% de lucro numa conta Cent, cara, operando na mão no celular. Então, tipo, é uma parada que se você tiver uma grana ali, você consegue ganhar. Qual que é um dos problemas da conta Cent? É que o spread é um pouquinho maior. Mas isso daí a gente consegue ajustar, tipo, opera um tempo gráfico um pouco maior que automaticamente o spread fica menos relevante, né? Mas aí que tá. É mercado real, é dinheiro de verdade e vai ter teu psicológico ali atrapalhando, né? Então, e aí você sente que é a parada de verdade. É isso que a Joana quis dizer. E eu concordo 100% com isso aí. Então, ó, aquela hora ali eu mostrei os dois testezinhos que eu fiz, deu prejuízo. Aqui ele só fez dois testes, ó, só alterando aqui de bobeira, ó, sinal, ele já entregou um com lucro aqui. Fez 54% de rebaixamento, ou seja, 540 de rebaixamento, e deu 400 de lucro. 40% menos de lucro. Então, quase um para um. Mas é bizarro, né? Só de alterar um detalhezinho desse, um período longo agora, do começo do ano até hoje, ele já entregou isso aqui. Ó, já fez mais outros aqui. Mas esse aqui tá ruim, 50% de rebaixamento e 21% de lucro. Mas você viu como é muito mais rápido e fácil de fazer um setup? Não fiz nada demais aqui, eu só carreguei aquele setup besta que eu tinha feito lá antes de ter essas funções e tô testando o sinal aqui. Ainda não testei variação de filtro de entrada, não testei o tempo gráfico pequeno, não testei horário, não testei número de operações, limite financeiro, não testei nada. Então, bem simples. Fechou, pessoal? Fechado. Deixa eu parar de Fechou. gravar aqui. Valeu para quem está assistindo depois. Qualquer coisa, dá um grito no Telegram lá. Valeu!